desse mundo sem feliz, por todas as graças que nos dá, agradecer pela nossa família reunida, cada um de nós temos nossa família reunida, a nossa paz interior, tudo que temos, nós devemos a Deus. Deus Pai, pedimos a Deus e a Jesus, que nos ilumine hoje, para que nós possamos, através da leitura de possamos aprender coisas novas e guardar no nosso íntimo para o nosso futuro. Às vezes tão próximo, às vezes não tão próximo. E essas bênçãos podem nos acompanhar todos os dias da nossa vida e que o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 7 do Obreiros da Vida Eterna, hoje, 19 de julho de 2025, leitura mental. Nós, na semana passada, nós temos 6, mas não complementamos. Nós vamos lembrar e concluir ele e ir para o 7, que é a leitura mental. Ficamos na oração da Zenóbia, que até foi encerramento da nossa reunião de sábado passado, feita pela Shirley, né, que fez a leitura e a oração para nós de encerramento. A oração da Zenóbia em favor de Domênico. Domênico, aquele padre. Bom dia, mano. O Orlando chegou. Seja bem-vindo. Bom dia, Armando. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito bem. Então nós estávamos começando agora, né? A dona Lalinha fez a oração e nós estamos agora relembrando o último sábado, né? O resumo do que vimos no sábado. E nós paramos justamente na oração da Zenóbia em favor de Domênico. Domênico é um padre que desencarnou e a Zenóbia, ela auxiliou ele, né, durante a estada dele aqui na Terra. E como ele foi um padre assim, que teve muitos problemas, né, na área assim, de cometer equívocos e tudo mais, a Zenóbia não conseguiu ficar com ele, né? Ficou com ele por algum tempo e depois se afastou, né? Ficou com ele parece por 40 anos, né? Atuando no mundo espiritual, ele encarnado, tentando ajudar ele a sair das enrascadas que ele se metia. E ela sente-se um pouco compromissada com ele por conta que ela achou que ele não deveria ter se afastado, mas ele aprontava tanto e ela não conseguia ficar com ele, né? Não conseguia, ficava horrorizada com os atos do padre. Aquelas denúncias que às vezes a gente ouve, né, na televisão aqui e tal, provavelmente o padre Domênico estava envolvido nessas questões, né? E então a Zenóbia atuou, né, auxiliando ele, né? Então nós paramos aqui nessa oração, né, que até a Shirley fez na semana passada, que serviu de encerramento para a nossa reunião. Vou ler só um pedacinho, né, que nós já lemos na semana passada, só para a gente, esse comecinho aqui, que eu acho que é bem. Aí ela fez assim: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia.
Então, nesse pedacinho aqui da oração, ela já revela muito para nós. A Zenóbia estava orando em favor de Domênico, primeiro para que ele ouvisse, né, que ele não queria ouvir ninguém, ele estava muito revoltado. Já fazia muitos anos que ele estava ali revoltado, nas trevas, né, e ele achava-se assim, que ele tinha sido traído no ministério dele. Afinal, ele foi ordenado padre, né, e disseram para ele que ele representava Deus aqui na Terra. Então, ele era uma pessoa escolhida, né? Na linguagem de alguns irmãos evangélicos, ele era ungido pelo Senhor. Ele era uma pessoa que tinha poderes aqui, representando o próprio Deus, perdoando pecado, né? Dando extremunção aqui e ali, prometendo céu para uns, purgatório para outros. E ele se sentiu traído. Então, porque ele chegou lá no plano espiritual e não nada daquilo que foi prometido para ele, ele recebeu. Inclusive, quando ele estava desencarnando, ele recebeu a extremunção de um outro padre e prometeu para ele que seus pecados são perdoados e você vai para o paraíso. E ele chegou e se surpreendeu que ele não estava lá. Então a Zenóbia fez essa oração primeiro para que pudesse conversar com ele, que ele não ouvia, né? E para que ele entendesse a questão de justiça, né? Essa prática, estava bastante atormentado, e que ele pudesse ouvir, né, as pessoas. Ele não estava fazendo ouvir. Então, ele sentia assim que ele foi negado, né, os direitos, foi prometido direitos para ele estava ali ferido, espezinhado, afinal ele não possuía poder, né, as prerrogativas do apostolado, ele foi um apóstolo aqui, do Cristo aqui, segundo a concepção, a consciência dele, naquele momento. Não fui sacerdote fiel à crença, dizia ele, né, muitos anos padeço nas trevas, ninguém me lembrou de me fazer realmente bastante revoltado. E, então eles foram ali em grupo, né, para conversar com ele, né. Aquela equipe, a Zenóbia, com mais 20 auxiliares, 20 trabalhadores ali, trabalhadores da equipe, né, da casa de transição. Então eles eram trabalhadores assim, que tinham grande evolução espiritual. Eles estavam ali trabalhando, igual o Zé Luiz quando começou ali no nosso lar. Eles estavam ali para poder se ajudar e conseguir se melhorar. Então eles eram trabalhadores que iam ali para defender a equipe, né, pois levavam até alguns instrumentos magnetizadores para impedir que as forças opostas, né, se aproximassem e tudo mais. E também a equipe do outro grupo, na verdade a equipe do Jerônimo, né, da Luiz era um auxiliar ali também, junto da equipe. O Jerônimo, a Luiz, a Luciana e o padre Hipólito, que também estava ali junto. E o padre Hipólito, então, foi levado, era uma equipe muito seleta para aquela missão, aquele trabalho, porque eles iam conversar com o padre, né, o padre Domênico. E o padre Hipólito, então, poderia falar na mesma linguagem. Tinha a Luciana, que era uma pessoa que tinha experiência na clarividência. Clarividência é aquela capacidade que se tem de ver além das situações. Nos planos espirituais, a pessoa, eles veem muito mais, né? Ver o passado da pessoa, ver o que ela está sentindo, as emoções que estão envolvidas. Então, a pessoa que tem uma clareza do outro. Aqui na Terra, quando nós conversamos uns com os outros, a gente disfarça coisas, né? A gente oculta certos pensamentos, certas ideias, certos sentimentos. A gente aqui somos fingidores.
Lá no plano espiritual isso é mais difícil de acontecer. E no caso, quando tem uma pessoa como a Luciana, que ela tem clarividência, muito mais difícil é ainda, porque ela realmente ela enxerga tudo o que acontece. Ela adquiriu até aquela experiência porque ela se preocupou em salvar o pai dela, que estava nas trevas, envolvida com um monte de espíritos trevosos. Então ela, no trabalho que ela fez para auxiliar o pai, ela conseguiu bastante experiência nessa área. E ele diz assim, uma frase que nós encerramos na nossa reunião da passada, que a prece é o poder máximo dado pelo Criador à criatura. Então, André Luiz sempre está lembrando que a prece ela é poderosa e a gente ainda não sabe usar bem ela. Né? Se a gente soubesse realmente usar bem a prece, a gente teria muito mais força para enfrentar as dificuldades aqui na Terra e muito mais auxílio, né? Muito mais entendimento para a gente ver a vida e a justiça. Muito bem. Então eles chegaram lá, começaram a conversar com o Domênico, né? Lembrando, né, que na semana passada vimos, né, a Zenóbia colocou ele abraçou ele, né? E ele não conseguia enxergar, não conseguia nem perceber, como se estivesse semi-adormecido. E então eles começaram a fazer o trabalho de magnetização com ele, para que ele pudesse perceber. Então, a partir do momento que ela fez essa oração, né, todos ali se iluminaram, teve um comportamento de ali, e o Domênico, ele começou então a perceber a presença dele, começou a ouvir melhor, e fez até um esforçamento para levantar, para estar tateando em torno de si, porque ele estava cego, ele não enxergava nada, né? E ele reclamou disso também, nas reclamações que ele apresentou. Perguntou então quem estava ali, a Zenóbia falou, somos nós, né? Nós viemos aqui trabalhar em seu favor, para que você tenha paz e luz. Né? Ela não se identificou, não falou que era Zenóbia, ele já até sabia dela. E ele ignorou aquilo, que merda, imagina, né? Eu fui traído, né? Negaram meus direitos, eu me sinto ferido aqui, enfim, o que é que vocês querem de mim? Querem me lastimar mais ainda? Quer mais me julgar alguma coisa assim? Impossível. Ele falou que eu estava cego, que ele estava atormentado. Aí então Hipólito interviu, foi o primeiro a começar a conversa. Hipólito era o padre, né, que fazia parte da equipe do André Luiz. E chamou ele Domênico. Não fica revoltado contra a justiça divina. Justiça, perguntou ele. Que justiça? Eu tenho fome de direito, né? Eu não tenho fome de direito, perguntando, né? Então eu tenho fome de direito. Ele sentia que ele estava sendo injustiçado por Deus, né? Que Deus injustiçou ele. Ele era um apóstolo do Cristo, foi sacerdote, foi ter a crença, como é que ele estava naquela situação de padecimento. E então o Hipólito falou para ele ficar firme, né, para se acalmar, né, falou de forma firme para ele, e você seja batina, né, mas não foi fiel a ela, você foi desleal ao seu dever. E temos aqui alguém que vai esclarecer isso para você, né? Vamos orar mais uma vez em silêncio, para que então eu estava se referindo a Luciana, né? Que ela vai poder penetrar na mente dele para auxiliar ele. E ele vai poder, a consciência é um juiz dentro de nós, né? Dizia ele, que a consciência é o juiz de cada um de nós. Sempre essas frases que a André Luiz coloca aqui, elas são muito impactantes para nós, né? A consciência é o juiz de cada um de nós. Nós, inúmeras vezes no nosso caminhar aqui, enquanto encarnados, nós nos sentimos injustiçados. A gente acha que a carga às vezes é pesada demais, né? Que Deus não está sendo justo, né? Mas a gente
sabe que a justiça é uma coisa que a gente ainda não entende o que é justiça, né? A gente tem dificuldade de saber o que é justiça. Fazendo aqui uma perguntinha para nós mesmos. Alguém aqui pode falar o que é justiça? Segundo a filosofia, segundo a lei, o que é justiça? O que a gente entende aqui por justiça? A gente tem dificuldade disso. Se alguém quiser pronunciar, esteja aberto. Já terminamos já a parte da recordação da semana passada. E se alguém quiser comentar também, né, sobre a semana passada, está aberto. Shirley, Dona Lalinha, Orlando, Cristiano. Alguém quer se pronunciar? O que é justiça para cada um de nós? Ninguém? A justiça, o justo, é aquilo que cabe a mim, mas que não fere o outro, né? Tudo me é positivo, mas nem tudo me como é que fala essa frase? Convém. É isso, exatamente, me convém. Então, a partir do momento que algo vai ferir o outro dentro dos limites, né, já não é mais justo. Então, a gente pode tudo, mas nem tudo convém. Tem um limite. A gente vive em sociedade, se a gente vive em sociedade, a gente tem que se limitar. Eu tenho os direitos, também tenho os deveres. Agora, dentro disso, da conhecimento entre consciência social. A justiça. Mais ou menos assim. Isso. A gente, dentro da doutrina espírita, a gente fala muito da lei de causa e efeito, merecimento, né? Equânime, né? Cada um aquilo que ele merece, né? Mas realmente a gente aqui na Terra consegue, né? Cada um que merece. Ele lembrou bem, a gente age, um dos parâmetros para conferir o outro, né? Mas aí, pode ser que nessa vida aqui a gente está indo bem, está tendo uns tropeços, mas está indo bem mais e o lado e das outras, né? Às vezes tem que também ter isso em mente, porque isso não é que a gente fez. Então, a gente acha, nós temos algumas ideias, né? Mas a verdadeira nós estamos nessa questão de querer justiça, né? Igual o padre Domênico. O padre Domênico ele quer justiça. Ele foi enganado. Né? E na ideia dele, ele coloca o engano, atribui o engano a Deus. Né? Deus enganou ele. Né? Deus me enganou. Eu fui aqui um representante de Deus aqui na Terra, me prometeram algumas coisas e essas coisas não aconteceram comigo. Né? Então eu sou injustiçado. Essa é a ideia do padre Domênico. Nós às vezes nos colocamos nessa condição também de achar injustiçado. E a lei dos homens, elas não têm uma vaga noção, né, do que é justiça. Né? Uma situação. E olha que nós já evoluímos bastante nesse campo. Né? Se for lembrar, antes de Moisés, depois de Moisés, Moisés mesmo, né? A pena de talião, que era considerada justiça, hoje a gente sabe que é vingança, não é justiça. E a gente sabe que nós ainda estamos longe disso aí. Então, como nós entendemos que Deus é justo, né, que é um atributo que nós estudamos e acreditamos que Deus, para ser Deus, ele tem que ser justo, misericordioso ao mesmo tempo. Olha que complicação, né? Como ter as duas coisas. Né? Então, ele dá a cada um de nós aquilo que realmente nós necessitamos, nós merecemos. Embora nem sempre a gente entende isso. Né? Aliás, a maioria das vezes a gente
fica pensando, será que eu mereço mesmo isso que eu estou passando? Será que, poxa vida, será que eu fiz tanto, agi tanto, já mudei tanto, ainda assim passo por essas dificuldades? Mas aí vai a questão da fé, de nós acreditarmos que Deus está sendo justo conosco. E a gente não está sendo injustiçado. Bom, então, ele estava nessa situação, né? De não aceitar os desígnios de Deus. Ele estava ali sofrendo e não queria sair dali, né? Mas aí fizeram a oração ali para ele e ele ficou melhorzinho um pouquinho, né? E ficou em silêncio, né? Então nós vamos entrar agora na leitura mental. A enfermeira, então, era clarividente, ela foi enfermeira aqui na Terra, então ela era clarividente, e ela começou a conversar com ele, falou, olha, Padre Domingos, estou vendo o que está acontecendo, estou vendo o seu passado, estou vendo o que passa na sua mente. Ela jogou aberto com ele, né? E o seu passado fala muito alto diante de Deus e dos irmãos da humanidade. Você tem dúvida se Deus é justo, né? Se Deus da providência divina, você acha que não recebeu o que te prometeu, né? Não foi remunerado foi pago, né? Não foi pago com a salvação, né? E com isso você está falando contra o Pai. O Pai que é um Pai de misericórdia. Você blasfema contra Deus, né? No seu desespero, acha que fosse abandonado, você não anda. E ele falou, mas não é assim mesmo que está acontecendo, né? Realmente eu estou abandonado. Né? Deus me abandonou, gritou desventurado, né? Não é assim, porventura. Há uma igreja que me enganou. A igreja é a representação de Deus aqui na Terra, né? Como é que ela me engana? Né? E ainda você agora está querendo negar o direito de eu reclamar. Não tem direito, nem reclamar eu tenho direito. Lá no Evangelho mesmo, o Judas não foi condenado. No Evangelho, tem algumas palavras lá que falam contra Jesus, o ato dele. E, então eu devo louvar aqueles que me traíram aqui, né? Perdoar, não. Aí ele falou assim, nós não queremos aqui criticar a igreja, né? Não é a igreja, a instituição, nós queremos colocar crítica contra as instituições. A gente quer amparar você, a gente quer que você saia dessa situação, dessa dificuldade que você está, né? Você não... Pensa um pouquinho, Domingos. Você não se desviou da conduta do Cristo, das orientações que o Cristo deu. O padre geralmente ele é muito estudado, ele conhece a Bíblia, né? Muito. E o Evangelho é muito difícil a gente se enganar, né? Com o Evangelho, o que está escrito ali, o que Cristo falou. Então a gente se engana às vezes porque a gente é endurecido mesmo. Então ela perguntou para ele, você não concorda que você desviou da conduta cristã? Você não foi um sacerdote mesmo, né? Uma recepção da palavra, né? Um sacerdote fiel, assumiu o compromisso e não cumpriu. Aí você agora espera vantagem no paraíso, que se acha diferente, né, dos outros homens, você acha que você é melhor que os outros, né? Não cumpriu com as responsabilidades que assumiu. E ele, perguntas, né? Ele ficou falando, né? Ficou assim, ele estava incomodado, irritado com aquilo, né? Então a Luciana estava mexendo com alguma coisa que incomodava bastante ele. Aí ele falou, a igreja, né, que é a organização religiosa que serviu, prometeu-me honra definitiva. Eu ministrava o Santíssimo Sacramento. Não foi recomendado ao céu, quer dizer, no momento que ele estava morrendo, o padre foi lá e falou que ele ia para o céu, né? Nós temos
Mas ele ali naquela conversa, e pelo magnetismo ali envolvido, pelas pessoas que estavam ali, ele já estava um pouco mais flexível, né? Ele já mostrava algum sinal de transformação íntima. Ele já estava no caminho já para se recuperar, né? Então eles estavam bastante otimistas ali, né? Estava falando mais triste, a revolta estava diminuindo e em seu lugar estava tomando conta da tristeza. Então, enquanto a pessoa está revoltada, às vezes ela acha até que está bem. Ela, não, estou bem do jeito que eu estou, né? A revolta faz isso. A pessoa, quando ela vai para o caminho da tristeza, então já fica mais flexível. É o que estava acontecendo com ele, né? Ele já estava permitindo se ouvir, né? Estava ouvindo e aí a Luciana fez alguns elogios sobre a igreja, né? A igreja, ela é bem intencionada. As pessoas fazem dela uma coisa ruim. Não é a igreja que é culpada. Tem as pessoas que utilizam mais mal, né? As palavras de Cristo e tudo mais. Ensinam lá a bondade, né? O perdão, a solidariedade. E nós é que cometemos os crimes, né? Pelas nossas fraquezas. E aí ela fala, generalizando para todas as religiões. Todas as religiões apresentam esse tipo de comportamento, né? As religiões, na sua essência, ela é boa, né? As correntes religiosas. Nós é que agimos de forma incorreta, exigimos depois um passo de justiça sem querer cumprir com a lei de Deus. Que pode enganar a Deus, né? Ludibriar a Deus. Então ela começa a perguntar para ele, por exemplo, você não acha isso absurdo, né? Que a gente faça, né? O que é aqui que nós ensinamos as pessoas, né? A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e só expomos, mas a nossa parte a gente não faz. Eu não acho isso errado, né? E ele falou, mas e a confissão? A igreja tem essa questão da confissão. Quando você confessa, seus pecados são perdoados. Perdoa, Padre, porque pequei. Daí fala os pecados. Daí o Padre fala, faça tal coisa, tanto nós Maria, quanto Padre Nosso, e está perdoado, né? Então, e a confissão, né? Lembra aí? Então ele estava convencido, né, que aqueles sacramentos, aquelas regras que a igreja fazia, elas eram reais, né? Que ele deveria ir para o céu, né? O Monsenhor Pardini, que foi o padre de hoje na emoção dele, respondeu isso, então quer dizer que perdoou os pecados dele. Tudo que ele fez aqui na Terra, e ele apontou, nós vamos ver até nos próximos capítulos, né? Algumas das coisas que ele fez, ele achava que estava perdoado, né? Ele não tinha mais como não exigia reparação, né? Exigia reparação. E ela estava lembrando a ele que sim, tinha que reparar. É um absurdo, ela diz assim, você confiou nisso, você acreditou nisso, né? Você confiou em semelhante medida. Aquela coisa, né, que não cabe na cabeça das pessoas, que acha assim um pouquinho mais, né? A pessoa pronta, daí chega lá no final, pede perdão, confessa o que fez, pronto, acabou, está tudo resolvido, né? E a mudança interior, será que ele mudou mesmo, né? Será que ele tirou aquelas maldades, aquelas encrencas que tinha dentro dele, né? E ela dizia assim que ela estava vendo tudo que estava acontecendo dentro dele, né? As trevas que envolvia ele, as injúrias que ele fazia. Então, ela estava vendo o padre Domênico por dentro. Então, quando o padre percebeu isso, que ela estava realmente vendo ele por dentro, ele se sentiu humilhado, se calou, né? E a Zenóbia ali, todos os outros, não tinha aquela questão de influência magnética o tempo todo. Então ela lembrou a noite em que ele morreu, né? Vejo você a derradeira noite da sua existência carnal, né? Uma noite fria, rajado de vento, céu sem lua,
e você vai por uma estrada sombria, num recanto, num subúrbio, e vejo só a sua silhueta assim, né, na escuridão, mas eu sinto o seu estado emocional. Então você estava embriagado pelos desejos. Então ele penetra num lar honesto, uma pessoa que é uma mulher que ele atendia na igreja, ele vai lá visitar ela a altas horas da noite, e começa a seduzir, né, a ser malicioso com a mulher, desce a batina, como quem desce o incômodo da capa, e na intimidade ali daquele lar, ele começa então a se insinuar para ela, e ela cede as suas promessas, né, que ele é um padre, a autoridade dele acaba que também envolve ela, então, e ela cede a sedução dele. Só que ele não percebe que alguém ali chega e vê, né, que era o marido dela, estava ali espreitando, né? Ele vê aquilo ali, fica revoltado, horrorizado, se afasta, alucinado, sem que ninguém perceba que ele viu. Então ele se sente ofendido, se sente ferido, né, na questão do adultério, evita a traição, e vai ao caminho da cidade, com muita dor, num empório de bebida, ele compra então um vinho, né? Esses vinhos antigos foram alto preço, então um vinho bastante caro, né? E coloca no vinho veneno. Disfarçadamente ele coloca veneno, e depois ele fica esperando o padre de longe, né? Pensando no assassinato que vai cometer. Ele volta então à igreja, esse homem chega lá na igreja como se estivesse chegando de uma longa viagem, uma ligeira viagem, e saúda ele, fingindo amizade, fingindo confiança, estima, e diz que trouxe um vinho, aquela madrugada gélida, e ele abre então a porta da igreja, ele entra calmo, e então ele toma o vinho envenenado, né? Morre. Ali então ele conta uma parte, né, do que o Domênico fez. A pessoa que matou ele ele ouviu ainda as últimas palavras de maldição, rindo dele, né, porque ele estava se vingando. Então levou a prova do crime para que não fosse pego, os servidores ali aproximaram, e o Monsenhor Pardini então se aproximou dele e viu a situação toda, interrogou o criminoso, né, sobre o amigo, e ele falava que voltava do caminho, né, ali junto a ele, a esposa, ele demonstrou piedade pelo padre, né, uma piedade irônica. Então, ali houve um crime, né, uma coisa passional. E todo aquele teatro, né, tentando salvar o padre, que ele se envolve e tal, sendo que ele amava muito o padre, não se conforma, nem ele nem a esposa se conformar com a perda. Então, ele vai disfarçar a situação. É interessante, né, que na história também o romantismo, né, a questão do adultério, como é que era tratado, né? Não sei se a Shirley e a dona Lalinha, professora, né, deve ter estudado isso, né, como é que era. O homem traído, ele mata o seu adversário e dá uma surra na mulher e está tudo certo, né, resolveu o problema.
mais ou menos assim, né, que acontecia no passado. Nessa época aí talvez tivesse alguma coisa nesse sentido, né? Ele matou o padre, pronto, tá tudo certo. Então ali o Domênico ele se viu exposto, viu que tinha, ele não era uma pessoa boazinha, uma pessoa, né, que tivesse justificativa para aquilo que ele falou, para aquilo que ele fez. É logo que ele chegou no plano espiritual. Relaciona o crime de quem foste vítima, rogais providências contra o matador. Então, ele chegando no plano espiritual, né, que ele reviu tudo aquilo que aconteceu, ele já foi justificado e queria que o matador fosse punido até, né, que ele era inocente, ele era vítima ali, né? Então, nessa questão, né, de relacionamento, né, não tem vítimas, né, e algoz, né? Ambos estão ali. A justiça de Deus, ela é, como diz, né, é justa, né? Fazer uma redundância aqui, né? Deus é justo, né? Então não tem como fugir disso aí. Né? E não é castigo, é a consciência nossa, né, que clama. A lei de Deus, como Jesus Cristo, está dentro de nós. Né? Não tem um Deus cobrador, ele tem uma situação que nos pede que a gente repare, que a gente perceba diferente. Então a gente não tem como fugir disso aí. Ela fez a descrição, né, toda. Alguém quer fazer mais um comentário ou vamos encerrar? Não? Ok. Dona Lalinha fez comentários. Dona Lalinha fez a oração inicial. Alguém que encerramento? Com a Dona Lalinha mesmo, se ela quiser. Olhando, o pastor estava dando mais. Faz uma oração tão bonita. Mas pode ser só que o pastor vai estar, né, olhando. Eu vi uma peça muito bonita do Pai Nosso. Eu vou fazer ela aqui. Diz assim: Pai Nosso que estás no céu, mas está em todas as partes. Está aqui, está ali. Santificado seja o teu nome, Senhor, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós a ternura, carinho, sabedoria. Seja feita a sua vontade, acima de tudo, ó Deus, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas e dá-nos a perdoar. Do mal, todo mal. Não permita que venhamos de nossas próprias incúrias, erros, causadas pela nossa imperfeição e interioridade. Luz eterna, do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça, que nós falamos tanto aqui, e do amor para com as criaturas. Senhor, que esse final de semana seja muito especial para todos nós, que a gente possa ter uma palavra de carinho, possa dar uma face em vez de esperar receber. Sejamos nós os primeiros a ser aquelas criaturas portadoras de Jesus. Senhor, abençoe o nosso estudo, faça com que cada vez mais os que contêm os livros de André Luiz penetrem em nosso